tem muito a ver com um pouco disso. Por quê? Porque o texto que eu vou ler vai falar sobre santidade. Um dos apóstolos de Jesus ensinando sobre a santidade na vida de um cristão. E com apenas um versículo que ele falou, e eu vou usar apenas este versículo, ele vai responder tudo que a igreja precisa saber, tudo que o cristão precisa saber para ser um cristão verdadeiro. Por que eu estou falando a questão da santidade? Hoje nós vivemos um momento, igreja, de um evangelho fraco. O que é esse evangelho fraco? Se você teve a oportunidade de conhecer, de ser um evangélico, ou conhecer o evangelho de 15, 20 anos atrás, você vai entender com mais facilidade o que eu estou falando. Mas se porventura você não conheceu, procure estudar um pouquinho do que eram as igrejas cristãs há 20 anos atrás. Hoje se ensina e se prega um evangelho que não precisa de santidade. O que é engano, o que é mentira, o que é astuta cilada de Satanás. O evangelho, ele é e continua tendo que ser um evangelho de santidade. Um evangelho que transforma a vida, que muda coração, que muda pensamento, que muda o ambiente que se frequenta, que muda as palavras que saem da boca, que muda a amizade, que muda comportamento familiar e comportamento com os seus vizinhos, no seu trabalho. O evangelho, ele tem que fazer mudança. E não se prega mais um evangelho de transformação. Se prega um evangelho de que você pode continuar do jeito que você está, porque Jesus, ele chama você como você está, mas ele não ensina que você deva permanecer, não. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Mas se prega esse evangelho, um evangelho que eu chamo de evangelho fraco, porque não ensina a santidade à igreja mais. Não ensina o que é ser de verdade um crente. Hoje, para se fazer número, encher a igreja, para ter movimento, ensina-se que você pode vir, continuar da forma que você é, continuar do mesmo jeito que você é. Não precisa de mudança, não. Claro que precisa, irmãos. Mas essa mudança, ela só ocorre quando nós somos cheios da presença do Espírito Santo. Não é simplesmente eu falar com você que vai resolver, mas eu preciso ensinar você a buscar a presença de Deus e buscar a presença do Espírito Santo para se tornar uma pessoa santificada. Não estou falando de um santo de ter que fazer uma imagem para te idolatrar, para te adorar, não é isso. Estou falando de você não ser conivente com o pecado na sua vida e também não ser conivente com o pecado na vida dos outros. Eu não estou dizendo que você não peca, mas você não deve viver na prática do pecado. O pecado para o cristão, irmãos, tem que ser um mero deslize em último caso, algo que aconteceu, mas não como se fazem hoje, que ensina, ou se não ensina, pelo menos não repreende aos cristãos que permanecem no pecado. Então eu quero falar um pouco dessa santidade. Por que o evangelho está desta forma hoje? Porque estão pregando apenas um evangelho da teologia da prosperidade. Esqueceram da salvação, esqueceram da santificação, esqueceu que o céu continua sendo céu e o inferno continua sendo inferno e o pecado continua sendo pecado. Isso não evoluiu, isso não virou moda, como muitos acham que a igreja tem que entrar na onda do mundo para ganhar o mundo. Isso não é necessário. José não se tornou igual ao Egito para governar o Egito. Hoje, irmãos, você começa, se você fizer uma entrevista para os cristãos, com os crentes da igreja,
Muitos cristãos não sabem responder quem Ele é. Quem somos diante de Deus? O que Deus imagina de mim e de você? O que eu sou? Qual o papel que eu devo desempenhar nesse mundo? Qual a finalidade de eu estar aqui no mundo? Apenas de passagem? Apenas momentâneo? Porque viver 70, 60, 70, 80 anos, isso é um período muito curto para uma criação tão perfeita quanto foi o ser humano. Perfeito, pastor? Com tanto erro e tanto pecado, está lá na palavra. Que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Então ele criou um ser perfeito. Se o homem se perverteu no meio do caminho, problema do homem, mas a criação foi perfeita. E nós não estamos aqui apenas para viver esses 60, 70 anos, irmãos. Nós precisamos entender o que Deus quer de cada um de nós, o que somos, qual a nossa missão, o que devemos desempenhar neste mundo, o que Deus quer de nós. Por isso que eu chamo isso de um evangelho fraco que é pregado hoje, porque se fizer estas perguntas para os cristãos, qual o seu chamado? Qual o seu propósito? O cristão não sabe responder. Ele vai dizer assim, se perguntar, por que você está na igreja? Qual o objetivo que Deus te trouxe para a igreja? Deus me trouxe porque quer uma família abençoada. Deus me trouxe para a igreja porque quer me abençoar financeiramente. Deus me trouxe para a igreja porque quer que eu tenha um carro, uma casa. A palavra de Deus diz, irmãos, que isso tudo aí lhe será acrescentado. Como o irmão falou aqui, não é pecado, não é erro, mas isso vai ser acrescentado por consequência de uma vida cristã. Isso não é uma vida cristã, isso é consequência de uma vida cristã. Deu para vocês entenderem, irmãos? Eu não estou pregando miséria, não. Pelo contrário, eu estou pregando em muito prosperidade. Eu só não dou ênfase e não coloco ela na frente de Jesus. Isso é consequência de uma vida cristã. Mas como se ensina somente isso, o cristão hoje não sabe responder essas perguntas, porque é um cristão sem identidade. Você sabe o que é isso, igreja? Ser um cristão sem identidade. Para nós conhecermos quem somos e o que Deus quer que nós venhamos a fazer, primeiro nós precisamos nos conhecer. Primeiro eu preciso conhecer quem sou eu, você precisa conhecer quem é você. Porque se você não se conhece, você não sabe qual a sua missão, você não sabe qual o seu chamado, você não sabe qual o seu propósito, se você não tiver uma identidade. Para você saber que você tem um chamado para música, você tem que se conhecer e saber que você é um músico. Se você tem um chamado para pregar a palavra, você tem que se conhecer e saber que você tem o dom de se dialogar com as pessoas, de trazer a mensagem para as pessoas. Você tem que saber que você tem o dom de falar com as pessoas. Então, para você responder quem é você e qual é a sua missão, você tem que ter identidade e tem que se conhecer. Mas hoje tem cristãos, a maioria, que não sabem quem são. Verdade ou mentira, irmãos? Sim ou não, irmãos? Entre nós aqui nesta noite, talvez tem pessoas que não se conhecem. Não sabe quem é e nunca vão saber o que Deus quer que sejamos. Nunca vai poder responder quem somos. Isso serve para decisão na sua vida espiritual, isso serve para decisão na sua vida profissional. Você tem um alvo na sua vida profissional, você precisa se conhecer. Ah, eu quero ser médico. Mas você não pode ver sangue que desmaia.
Então você não se conhece, você não pode ser médico. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Tem gente querendo ser aquilo que não é por fato de não conhecer a si próprio. Nunca vai entender o chamado de Deus. Nunca vai saber o propósito de estar aqui dentro da igreja nesta noite. Será que Deus chamou você para ficar sentado apenas me ouvindo ou ouvindo algum dos pastores falar? Quem é você? Quem somos nós? Para que Deus te chamou? Deus tem um propósito na sua vida, um objetivo, um alvo com você, irmãos. Então você precisa se conhecer e saber qual é o chamado de Deus. E aí ocorre um grande erro, um grande perigo no meio do cristianismo. Pessoas por não se conhecerem, pessoas por serem crentes, cristãos sem identidade, sem saber o porquê que Deus chamou, começam a correr atrás de novas revelações para entender qual é o chamado de Deus. Aí eu vou lá em tal lugar assim, porque está lá o profeta fulano, chegar lá, Deus vai me falar o que Ele quer de mim. Aí chega lá, não ouve. Aí fica sabendo, ó, tem um outro profeta na outra igreja tal, eu vou lá porque ele vai me revelar o que Ele quer de mim. É aí mais um grande erro na vida do cristão. Você, para se descobrir o chamado de Deus, irmãos, você não precisa correr atrás de profetas ou de profecia. Não que não seja bíblico, me entenda bem, mas você não precisa sair de dentro da tua casa, de dentro da tua igreja, para correr atrás de profecia e revelações, porque todas elas estão aqui, ó, na palavra de Deus. Pode aplaudir Jesus, irmãos. Aqui você vai se conhecer. Aqui você vai saber quem você é ou quem você tem que ser. Está aqui na palavra de Deus. Se Deus tiver de revelar para você, meu querido, dá uma olhadinha para o teu lado, para a tua direita e para a tua esquerda, e para trás e para frente. Dá uma olhada, irmãos. Tem gente suficiente para falar contigo aqui, irmãos. Não precisa de você correr atrás de outras revelações, não. Tem gente o suficiente para falar contigo aqui, se é que Deus quer usar alguém e não a palavra. Ou você está equivocado no teu pensamento, ou então está todo mundo aqui de forma inútil, sem santidade, porque Deus não pode usar os que estão aqui, você precisa correr atrás de revelações. Vou repetir, não que não seja bíblico revelação, o errado é quando o cristão corre atrás desse tipo de revelação. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, as bênçãos iriam correr atrás dele, e não o contrário. Mas isso tudo, irmãos, é porque nós não temos identidade, não nos conhecemos, não sabemos qual é a nossa missão. É aí que eu vou ler o texto bíblico com você agora, em um versículo. O apóstolo Pedro vai falar em um versículo a resposta que nós precisamos para essas duas perguntas. Quem somos e qual é a nossa missão? Para nos tornarmos um crente com identidade, um cristão com identidade, nós temos que saber quem somos e qual é a nossa missão, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Está lá na carta de Pedro, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. O texto do capítulo 2, aliás, desde o versículo 1, do capítulo 1, do versículo 13 em diante, vai falar justamente de santidade. Vai falar justamente de santidade se você ler todo o capítulo. E a metade do 1. Mas especificamente, eu quero ler com vocês o capítulo de número 2, o versículo 9. Está escrito assim. Quem encontrou aí, diga amém. Está escrito assim:
Vocês, eu vou dizer nós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos destrinchar um pouquinho aqui. Mas quem somos? Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo escolhido de Deus. Nossa missão? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Só, irmãos, que a pessoa lê isso aqui, mas ela às vezes não consegue entender o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: examinai as sagradas. Por que examinar? É para achar os detalhes, é para achar a revelação. Você não quis a revelação do propósito? Não tem gente correndo atrás de revelação? A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque você examinando, não lendo de qualquer jeito, mas você examinando, você vai ter revelações da parte de Deus. E aí Pedro, ensinando sobre a santidade, ele começa a dizer e diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Irmãos, em apenas um versículo, Paulo diz tudo o que precisamos saber. Ele responde quem nós somos e também qual a missão nesse mundo. Primeira delas, nós somos geração eleita. Aí você precisa refletir, começar a entender. Quem somos? Aqui diz que somos o quê? Geração? O que é ser geração eleita? Você vai sair daqui e às vezes vai falar assim: ó, o pastor disse que nós somos geração eleita. Que geração? E eleita para quê? Talvez muitos podem sair daqui com essa dúvida. A minha geração, ou seja, esse pessoal que nasceu, né, na mesma época nossa, é uma geração eleita. Eleita para quê? Para quê? Pedro aqui, ele nos ensina, irmãos, nos quer mostrar que somos um povo eleito pelo próprio Deus, pelo seu amor e pela sua graça. Nós somos escolhidos dentre muitas pessoas para sermos a sua igreja. Você vai entender melhor isso. Pedro diz que nós somos escolhidos entre muitas pessoas, ou seja, não foram todos que foram escolhidos, mas nós tivemos esse privilégio de sermos escolhidos entre muitos para sermos a sua igreja. Entenda isso bem, que a escolha de Deus, a predestinação de Deus é para a igreja, não é de forma individual. Se você, no dia que Jesus voltar, não quiser fazer parte dessa geração eleita, você não vai fazer. Mas a predestinação de salvação da igreja, ela é bíblica. E quando diz que nós somos nação eleita, é justamente esse povo que herdou a herança que era apenas para Israel. A geração eleita era a exclusividade de Israel, do povo judeu. Mas devido ao fato deles terem rejeitado o Messias, não terem aceitado o Messias como seu Salvador, foi necessário então que Deus abrisse esta porta, esse leque, e aumentasse essa nação eleita. Já não podia mais ser apenas Israel, porque eles não aceitaram, apesar deles terem uma predestinação de salvação. Mas Deus abre essa oportunidade, e aí ele chama aqueles que aceitam a obra de Jesus, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que aceitam que Jesus derramou o sangue dele e ressuscitou por nós, ele agora passa a fazer parte de uma geração eleita por Deus. E aí ele vai continuar a palavra dizendo assim: nós somos sacerdócio real. Entenda isso aí agora, que tem uma importância muito grande. Aqui houve uma junção de duas atividades diferentes no Antigo Testamento: o sacerdócio
e a realeza. O sacerdote não era rei e o rei também não era sacerdote. Isso era lei, era imposição. Quem era sacerdote não era rei. Quem era rei jamais seria. Só que agora, Jesus, através da sua morte de cruz, ele une as duas coisas e olha para a minha vida e para a sua vida, pastor Fernando, e para a vida de todos, e diz que agora nós, além de sacerdotes, nós somos rei. Olha bem para você ver o que está falando a palavra de Deus agora. Ele junta as duas coisas. Vamos entender um pouquinho. A função do sacerdote, qual era? Era a única pessoa que intermediava entre o pecado do povo e Deus. É quem intermediava. O povo não tinha acesso, as pessoas não tinham contato direto com Deus. Então havia ali um sacerdote, sumo sacerdote, que intermediava o pecado do povo. E o rei reinava, dominava, administrava. Agora, essa função diz que é minha e sua. Aí a pessoa fica assim, mas quem eu sou? Quem somos? Já acabei de dizer, você é um povo escolhido, uma geração eleita, entre muitos. E agora Deus coloca na minha mão, na sua mão, a responsabilidade de ser um intermediador das pessoas. Além de nós não precisarmos mais, única e exclusivamente de um sacerdote para chegar diante de Deus, hoje nós somos esse sacerdote, eu e você, então nós temos a liberdade de chegar diante de Deus. Então você que muitas das vezes vem na igreja, esperando que apenas a minha oração, a oração dos pastores, dos obreiros, é que vai solucionar o teu problema. Porque eles têm uma vida mais santificada. Porque eles é mais santo que eu. Eles têm mais autoridade que eu, têm mais chamado que eu. Eu digo para você que o apóstolo Pedro acaba de nos ensinar que eu e você temos essa mesma autoridade de sermos sacerdócio real. Hoje você tem livre acesso diante de Deus. Eu estou aqui para te instruir na palavra, para revelar algo da palavra, mas você tem autoridade e liberdade de chegar diante de Deus, coisa que antigamente tinha um homem específico para fazer. Hoje você é sacerdócio. Isso quer dizer que você tem acesso a Deus. Só que o sacerdote, ele tinha uma função especial, intermediar o pecado das pessoas com Deus, fazer com que as pessoas se aproximassem de Deus. Então, quando diz que eu e você somos sacerdócio real, qual é a minha e a sua obrigação? Qual é a igreja? Aproximar as pessoas de Deus, intermediar em favor das pessoas. Por que ele diria isso, que nós somos sacerdote? Se não existe mais o sacerdote como um cargo, como uma função específica, hoje é para todos, mas a função do sacerdócio é esta, é ser um intermediador, é aproximar as pessoas de Deus. O que eu e você estamos fazendo para aproximar alguém de Deus? Na maioria das vezes nós não estamos nem nos aproximando, nós mesmos. Como sacerdote, temos esse direito, muito menos fazendo com que outras pessoas se aproximem de Deus. Estamos na igreja por N motivos, como eu já disse, por prosperidade, por bênção, por cura, por libertação, por muitas coisas que são bíblicas, nós estamos na igreja, mas esquecemos dessa função específica, esquecemos que entre muitos nós somos escolhidos para estar aqui nesta noite, como geração eleita, esquecendo a nossa função de administrar bem e de ser um sacerdote para poder aproximar as pessoas de Deus. Tem pessoas que com o seu testemunho,
com a sua língua, tem afastado as pessoas da presença de Deus, em vez de aproximar. Crente que não tem identidade, não sabe que foi escolhido entre muitos, não sabe que tem o dever de aproximar as pessoas de Deus. Pessoas buscando unicamente em benefício próprio. Pessoas que vêm à igreja por vários motivos, como eu já disse, mas esquece de interceder uns pelos outros. Esquece da função de sacerdote, que é você fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Quando nós cumprimos bem isso aqui, sabendo quem somos, eu já disse que todas essas coisas que se pregam hoje, né, na prosperidade, isso vem, irmãos, vem por consequência. Senão daqui uns dias você vai falar comigo assim, pastor, você não pode ter carro, você não pode ter casa, você não pode ter nada, porque o senhor prega. Eu não prego isso. Eu só prego que isso vem por consequência. E graças a Deus, na minha e na sua vida, em muitos que eu posso observar, Deus age dessa forma. Devido à sua fidelidade, o seu amor, o seu comprometimento, Deus te honra. Mas não vão inverter valores. Não vamos inverter valores e buscar essas coisas em primeiro lugar, não. Então, irmãos, quem somos? Quem somos? Geração eleita e sacerdócio real. E isso não foi Pedro que disse isso, não, irmãos. Pedro, ele na verdade, se você estudar Êxodo capítulo 19, você vai ver que toda essa citação de Pedro aqui, desde lá do Antigo Testamento, já é citado a mesma coisa. Zacarias profetizou sobre isso. Então a gente precisa entender que isso é cumprindo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Outra coisa que ele diz, somos nação. Como eu já citei, falando um pouco de geração escolhida, eu encaixo um pouco a nação santa. Porque a nação santa, se hoje nós perguntarmos, qual que é a cidade santa? Todo mundo vai responder? Jerusalém, né? Israel, vai falar. É só lá. Aonde que é a cidade santa? Ah, é lá. Não. Não é só mais não. É, mas não é só mais não. Está aqui. O apóstolo Pedro diz que nós também agora somos o quê? Nação. Mas aí eu te pergunto, será que é a nação Brasil? Será que é a nação Bolívia? Peru? Será que essa nação que está dizendo que é santa aqui é uma confederação? É um país? Não. Essa nação é justamente a união daquele povo escolhido. É a união daqueles que agora têm um sacerdócio real. É a união daqueles que aceitam a obra de Cristo na cruz do Calvário. E não são todos que aceitam, irmãos. Não são todos que aceitam. Às vezes todos têm a mesma oportunidade de ouvir a mesma palavra, a mesma verdade. Às vezes dentro da sua própria casa, todos têm a oportunidade de ouvir a mesma coisa, mas não são todos que vão fazer parte dessa nação santa. Só vão fazer parte dessa nação santa aqueles que tiverem a mesma visão, um mesmo alvo, um mesmo objetivo, um mesmo propósito, uma mesma aceitação. Somente aquele que entender que é escolhido, somente aquele que entender o sacerdócio real, somente aquele que entender que agora forma uma nação santa. Não é só Israel mais, não é só Jerusalém mais. Agora, todos aqueles que aceitou Jesus, ele é enxertado na nação santa. A palavra de Deus diz que ele é enxertado na figueira verdadeira e ele passa a ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios que Jesus veio para eles apenas. Não era para eu e você estarmos aqui hoje se eles não tivessem negado Jesus. Como ele negou, Jesus disse, eu preciso de um novo povo. Vocês lembram daquela parábola das bodas, que foi chamado vários convidados,
né? Só convidados de importância, os mais renomados. Quando o dono daquela festa viu que ninguém ia, o que ele fez? Vai lá e convida todo mundo que estiver na rua, os mendigos, todo mundo que estiver para a rua, pega e traz. O que eu quero é minha festa cheia. O Senhor teve que fazer isso. A nação escolhida, a nação santa, me rejeitou, eu preciso abrir oportunidade para uma nova nação santa. Então a nação, quando eu digo nação, não estou falando de Brasil, não estou falando de uma confederação, não. Eu estou falando de um povo que se uniu, se une e vai formar essa nação na nova Jerusalém que está preparada para nós. Amém? E ele continua dizendo uma quarta coisa que somos. Para quem não sabia responder quem somos, você já sabe responder que você é um povo escolhido, que você é um sacerdócio real e você agora já é uma nação santa. E agora você vai dizer também, quando eu perguntar quem você é, você vai falar assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu vou repetir, irmãos, quando alguém perguntar quem você é, você vai dizer assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Você já vai saber responder quem você é, aos olhos de Deus. Como que Deus enxerga você? Sabe por quê, irmãos? Nós não estamos desgarrados. Nós não pertencemos a qualquer um. Nós não somos ovelhas sem pastores. Nós não somos ovelhas sem dono. Não. Nós somos propriedades de Deus. Está escrito aí, irmãos. Se você quiser confirmar na palavra que eu li aí, 1 Pedro 2,9. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de... Não é de Deus e do Beltrano e do Cicrano, não. É exclusivo de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Algum esposo aqui aceita dividir a esposa com outro? Alguma esposa aqui aceita dividir o esposo com outro? Aceita, irmãos? Por que você acha que Deus vai aceitar uma divisão? Você serve ao Senhor em alguns momentos, em outros momentos você serve aos prazeres da carne, serve ao mundo. Em alguns momentos você é de Deus, em outros momentos, sei lá de quem que você é. Tem tantas coisas para ser que eu não vou nem citar. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ter identidade e saber que nós pertencemos e somos exclusividades de Deus, Deus Criador. Amém? Graças a Deus. Então, se alguém perguntar a você agora, quem você é ou quem somos, você tem uma identidade. Ok? Você tem uma identidade. Vamos repetir para a gente frisar bem? Pergunta o irmão que está do lado aí primeiro assim, quem você é? Torna a perguntar a ele, quem você é? Fala com ele assim, ó, sou geração eleita, sou sacerdócio real, sou nação santa e sou propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você pode glorificar Jesus? Aleluia. Cristão tem que ter uma identidade. Quem você é? Não sei. Por que você está na igreja? Não sei. Por que Deus te chamou? Não sei. Você aceitou Jesus porque, sei lá, tem gente que não sabe. Hoje você sabe. Deus te escolheu. Deus te separou. Deus te chamou para ser sacerdócio real. Deus disse que você é exclusividade dele. É isso que você é, irmãos. E no mesmo versículo, ele completa. Deus te enxerga dessa forma e a missão agora é especial. Ele te dá uma missão exclusiva. Vamos ver qual é? No mesmo versículo aí, de 1 Pedro 2,9. Depois que ele disse que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, ele vai falar assim, ó, tudo isso que você é para satisfazer os seus prazeres carnais. É para satisfazer as concupiscências da carne. Ah, não é não, irmãos?
Ele te deu esse monte de qualidade, não foi para você ter estudo de coisa, não? Não, né? Foi para quê? Foi para anunciar, pregar, levar, falar, ensinar. É tudo a mesma coisa. Para você anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para... É para você chegar para o teu parente, para os teus pais, irmãos, tios, tia, avó, vizinho, colega de trabalho, e falar assim: escuta, você não consegue enxergar o mundo de treva que eu vivia, não? Você não consegue enxergar a pessoa derrotada que eu era, não? Você não consegue enxergar que aquele homem, aquela mulher, cheio de defeito, cheio de problema, mudou, transformou, saiu de um mundo de trevas para um mundo agora de luz. Saiu de uma escuridão, teve uma mudança de vida. Irmãos, é para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus te chamou, é para você chegar para os seus e falar: escuta aqui, olha, Deus me deu uma missão de sacerdote, de levar, de aproximar as pessoas de Deus. Deus me deu um chamado de ser uma nação escolhida, um povo escolhido. E você não consegue enxergar essa mudança, não? Aqui está querendo dizer que nossa função, a nossa missão, é nada mais, nada menos, irmãos, do que evangelizar, levar a palavra de Deus, a transformação, o que somos, é pregar para a pessoa o que éramos e o que hoje nós, é pregar para as pessoas essa mudança de identidade, é pregar para as pessoas que você era derrotado e hoje você é vitorioso, é pregar para as pessoas que você vivia num mundo de escuridão e hoje você vive na luz. Quando eu estou falando isso, irmãos, eu não estou dizendo que você não vai ter problemas, não. Eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldades. Eu não estou dizendo que em algum momento você não vai ficar desempregado. Eu não estou dizendo isso. Mas o cristão, até esses momentos, ele passa na luz. Ele passa com um brilho diferente. Ele não passa com desespero. Ele não passa com murmuração. Até esses momentos, quem entende quem somos e tem essa identidade, passa por esses momentos de forma diferente. Porque nós já saímos de um mundo de trevas e passamos para um mundo de luz. Mas não podemos ficar com isso único exclusivamente para nós. Aqui está escrito que nós temos que anunciar. Ah, pastor, mas eu já cansei de falar. Ah, meus parentes não me ouvem. Mas fale. Fale. Eu já cheguei num momento, irmãos, eu até estava falando, acho que foi com a pastora Regiane do dia, que algumas pessoas da minha família, eu já passei o momento de pregar que Deus é muito bondoso e muito amor. Porque eu já preguei. Eu já passei porque eu já preguei, porque eu já falei. Não deixei de falar. Hoje, sabe como que eu falo? Para às vezes esses que não querem ouvir? Olha, no dia que você morrer, no dia do seu enterro, eu vou chorar muito. Mas não é pela sua morte, não. É por saber para onde você está indo. Eu vou chorar pela tristeza de saber para onde você está indo. Não vou chorar pela sua ausência aqui. Não vou chorar porque você vai fazer falta aqui, não. Não é por isso, não, porque isso é uma lei natural. Nós sabemos que nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Se o arrebatamento da igreja não vier antes, né? Porque até esse ditado que os outros fazem, a única certeza que você tem é que vai morrer. Mentira, não tem também não. Você não sabe se você vai ser arrebatado. Jesus vai voltar antes e a igreja vai ser arrebatada, você não sabe se você vai morrer. Então nem essa certeza nós temos. Mas eu sempre prego isso, que eu vou chorar não é pela ausência, eu vou chorar pela tristeza de saber para onde está indo. Porque eu anuncio. Eu falo, será possível que você não consegue enxergar a diferença? Você está num caminho que está errado. Você olha para o seu lado, tem alguém caminhando de forma diferente e está dando certo. Muda, velho. Muda de atitude. Muda de postura. Isso é você anunciar que você saiu de um mundo de trevas para um mundo de luz. Amém?
Agora eu te pergunto, irmãos, você aprendeu quem você é diante de Deus? Você aprendeu qual a sua missão? Mas eu quero agora te perguntar uma coisa. Será que as nossas condutas, as nossas palavras, estão de acordo com essa missão que nos foi dada? Será que aquilo que você fala, será que aquilo que você vive, aquilo que você pratica, está de acordo com a sua missão? Será que Cristo verdadeiramente está sendo revelado através da sua vida? Não estou falando aqui de perfeição não, irmãos. Porque se eu olhar para a sua vida a fundo e você olhar para a minha, nós vamos encontrar vários defeitos. Assim como o rei Davi também teve vários defeitos. Mas por uma coisa ou outra, ele ficou reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, mesmo em meio a algum erro. O que eu digo é que se as pessoas estão olhando para a sua vida, se Jesus está sendo revelado nela. Eu não estou falando que você tem que ser aqui um Buda, né? Só vai ficar sentadinho assim, ó. Não é isso, irmãos. Não estou falando aqui que vão fazer uma estátua sua e colocar lá no altar, santificar, beatificar, não é isso não, irmãos. Mas a pessoa precisa olhar para a sua vida e ver mudança de caráter. Mentia, não mente mais. Trapaceava, não trapaceia mais. Roubava, não rouba mais. Prostituía, não prostitui mais. Adulterava, não adultera mais. As pessoas precisam ver Deus ser revelado na sua vida. Ah, Deus não está na sua vida não, porque você brigou com sua esposa semana passada. Ah, Deus não está na sua vida não, porque você corrigiu o seu si com um tom de voz um pouquinho mais alto. Para com isso, irmãos. Para com isso. Para com isso. Claro que se a gente puder melhorar a essência disso, amém. Mas isso não tira a santidade da sua vida, não. Isso não tira a presença de Deus da sua vida, não. É lógico que a gente tem que ter o domínio próprio, não estou aqui falando contra isso. Mas às vezes tem pessoa achando que por esses motivos a pessoa perdeu a presença de Deus, a santidade na vida dele. Você não quer discutir com a sua esposa? Só tem uma forma, faça o quê? Não case, filho. Não casa, não tenha esposa. Você não quer discutir com seu esposo? Só tem uma forma, não casa, jovem. Não tenha. Aí você não vai ter momento nenhum. Nenhum. Porque do contrário, filho, vai ter. E isso não tira a santidade minha e sua por causa disso, não. Mas, por outro lado, as pessoas têm que olhar para a sua vida, têm que haver honestidade, fidelidade a Deus, comprometimento com as coisas de Deus, comprometimento com o próximo, sabe? Amor ao próximo. Precisa enxergar mudança de caráter, sabe? Na sua vida. E isso precisa haver. Regeneração, novo nascimento, isso aí, irmãos, tem que haver. Isso é a santidade que Pedro está pregando aqui. Pedro está ensinando de santidade. Será que ele era um homem santo para ele ensinar de santidade? Eu acredito que tem que ter sido, né? Ele tem que ter enquadrado nessa característica de santidade. Ele tem que ter enquadrado, porque senão ele não poderia estar ensinando. Né? Ele ficou nervoso, cortou a orelha de Malco. Ele negou Jesus 3 vezes. Né? Então não estou falando aqui de uma perfeição, uma estátua imóvel, não. Mas de Deus ser revelado através da sua vida. Suas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus na cruz? Você tem falado que Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia? Ou o seu evangelho pregado é único e exclusivamente, está precisando de um carro? Vai lá que Deus te dá. Está precisando de uma casa? Vai lá que Deus te dá. Tem que ser revelado nas nossas palavras, apontando a obra redentora de Jesus. Que Jesus morreu por nossos pecados e ele ressuscitou ao 3º dia. Será que estamos mostrando para o mundo que agora nós vivemos sim na luz?
Ou estamos gastando o nosso tempo à procura de uma sombra para recordar dos tempos de trevas? Será que você está procurando uma sombrazinha para você ficar ali escondidinho um pouquinho e lembrando do tempo de trevas? Será que você está igual ao povo do Egito, que saiu de uma escravidão de 400 anos? Aí quando estava ali no deserto, uma dificuldade que começou a passar, porque Deus já tinha tudo preparado, foi lembrar que comia carne lá no Egito, que lá tinha água. Foram lembrar disso, mas não lembrou que estava 400 anos escravo. Cuidado, irmãos. Você que sabe quem você é e qual é a sua missão, não fica relembrando tempo de trevas, não. Tem pessoas, irmãos, entenda isso que eu vou falar aqui agora, porque senão às vezes vão me criticar e falar que eu estou falando heresia. Mas tem pessoas que sobem no altar, sobem no púlpito da igreja e lembra muito mais do passado dele, ou dela, né, aqui é universal, do que do presente. Tem gente que se orgulha, eu era traficante, eu era maconheiro, eu matava, eu fazia, mas vamos entender o que você faz agora. O que você foi, amém, que não seja mais. Mas e agora? Você foi isso tudo, mas não evangeliza, não prega mais, não faz nada, só chega no altar da igreja e quer usar aquilo ali como um testemunho, amém. Mas é assim, se em 500 igrejas ele entrar, ou 500 oportunidades tiver na mesma igreja, sempre se preza pelo seu passado, que você foi, mas nunca por aquilo que você é. Vamos prezar um pouco mais por aquilo que a gente é, por aquilo que nós estamos refletindo de Jesus. Esqueça o reflexo que Satanás teve no passado. Lembre de você, você lembra dele, né, para você, mas às vezes você não precisa ficar expondo tanto. Você precisa refletir, agora é o brilho de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Não que seja errado em algum momento você testemunhar, irmãos, mas eu estou dizendo de pessoas que se orgulham mais do seu passado do que do seu. Vamos nos orgulhar mais do nosso presente, refletir Jesus mais na nossa vida, pregar mais o Evangelho, evangelizar mais, praticar mais essa missão de falar, de divulgar aquilo que Deus nos tirou, mas agora nós vivemos na luz. E o brilho agora é que tem que refletir. Ok? Em nome de Jesus, que Deus possa completar no teu coração aquilo que talvez eu não disse, que o Espírito Santo venha falar, venha interpretar melhor no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.